Saudações para todos que estão do outro lado. O nosso tema de hoje vai refletir em torno da idolatria, um tema muito polêmico nos nossos dias, um tema que carece de uma resposta satisfatória, um tema que tem causado muitas discussões entre as igrejas, entre as famílias e não só. Poderíamos nos perguntar primeiro, quando falamos de idolatria, o que é que nos vem na mente? Qual tem sido a nossa atitude a respeito da idolatria? O que sabemos da idolatria, será que encerra toda a verdade? Não será que estamos todos presos numa mentira que nos faz crer que é verdade? Então, vamos aqui hoje tentar compreender a base principal deste problema religioso que tem dado consequências não só dentro da igreja, mas também fora, inclusive nas relações entre as pessoas. A idolatria, como tal, é um tema muito antigo. Como nós sabemos, a Bíblia tem nos mostrado, através de suas narrações, alguns capítulos, alguns acontecimentos já patentes naquela época que mostram, que revelam este caso da idolatria. Mas o que aqui vamos fazer hoje não é tanto quanto entrar já no assunto do tema, mas tentar saber a causa da idolatria, em que reside a idolatria. Não sei se já te perguntaste qual é o ponto de partida desta confusão, o ponto de partida desta problemática. Não podemos falar de um tema, de uma problemática, sem sabermos o ponto de partida. Mas é isto que tem acontecido. Nós falamos da idolatria partindo daquilo que os outros já nos disseram ou têm dito acerca do tema. Nós não começamos do zero, começamos, ou seja, pegamos a discussão dentro da caminhada, já no meio. E, deste modo, não podemos perceber porque não temos a base, o princípio pelo qual tudo surgiu. Então, aqui vamos tentar saber, de facto, o problema partindo do primeiro aspecto, saber onde reside a idolatria. Este é o primeiro ponto que devemos ter em conta para compreendermos o tema da idolatria. Sem compreendermos o ponto de partida, podemos ter conferências, atividades religiosas juntas, tudo quanto for possível, nunca conseguiremos resolver o tema da idolatria. Então, para resolvermos, temos de partir do primeiro ponto, saber onde reside a idolatria. E a partir deste ponto, poderemos seguir avante. O tema da idolatria, conforme já havia referido, leva-nos a pensar na seguinte pergunta: em que reside o problema da idolatria? Nas imagens em si ou nas pessoas que usam estas imagens? Me refiro aos que são acusados de idólatra ou às imagens como tal, ou também as pessoas que denunciam. Então, a questão da idolatria é muito vasta. Então, vamos tentar compreender em que reside a idolatria partindo do seguinte exemplo. Imaginemos, você tem uma imagem de um santo. Pegas essa imagem e entregas
a uma criança que não seja crente, ou seja, uma criança que nunca pisou na igreja, não tem nenhuma noção da santidade daquela imagem. Agora nos perguntamos, qual será a atitude desta criança diante daquela imagem? Como a criança vai tratar a imagem? Fica a pergunta. Do mesmo modo, pegamos a mesma imagem e entregamos a um adulto que não seja crente. Também nunca tivera visto a nenhum momento aquela imagem. Qual será a atitude deste adulto diante da imagem? Será que ele dará um culto àquela imagem? Fica a pergunta. Agora, peguemos a mesma imagem, entreguemos a um católico. Qual será a sua atitude com relação à imagem? Será que terá a mesma atitude que a criança e o adulto não crente? Pensemos. E por fim, peguemos e entreguemos a um protestante, a um evangélico, ou alguém que não seja crente, mas que é contra a idolatria. Qual será a sua atitude diante daquela imagem? Será que a pessoa vai aceitar receber aquela imagem e levar consigo? Não. Então vemos aqui um conflito entre o católico que aceita e o protestante, o evangélico, que nega. Então, a imagem é única, mas surge aqui conflito no modo de conceber a imagem. E agora vamos nos perguntar, por que a criança e não crente não criaram este conflito com a imagem? Porque eles têm um modo diferente de conceber a imagem em relação ao católico e ao protestante. A partir deste exemplo, podemos perceber que o problema da idolatria não reside tanto nas imagens em si. Podemos fabricar muitas imagens e não usarmos, e não ter nenhum sentido de idolatria. Como também não podemos usar imagens e sermos idólatras. Então, o problema da idolatria não está na imagem em si, mas no modo como as pessoas concebem as imagens. Um católico pode ser idólatra, fazendo mau uso das imagens, e um protestante pode ser idólatra, olhando pela imagem, considerando-a como Deus, enquanto que o católico não considera como Deus. Então, partimos desse ponto. A idolatria reside no modo de conceber a imagem e não na imagem em si. Este é o nosso primeiro ponto. Pois bem, ficamos por aqui. Nos próximos vídeos veremos o desenrolar deste tema da idolatria, tendo em conta o vídeo que acabamos de ver. Muito obrigado, saudações.